Começou. Pronto. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Capacitar da CAP Amazon. Mais uma vez a gente queria agradecer vocês aí por estarem comparecendo. A gente tem tido uma audiência super bacana em cada edição. Eu sou a Paula Zeredo, sou executiva de contas da CAP Amazon. A CAP, para quem não conhece muito bem ainda, só lembrando, nós somos uma agência de marketing, tá, e representação. Trabalhamos com diversos produtos aqui no Brasil e hoje a gente vai fazer uma edição super especial para finalmente falar dos nossos próprios, né, produtos aí, vamos dizer. E eu vou contar com a participação da Fofa, que muita gente já conhece, da Maria Tereza, que ninguém chama ela de Maria Tereza, chama ela de Fofa, exato, a Fofa, que é da Turismo Consciente, que é uma empresa muito parceira nossa e que trabalha aí com os nossos produtos de Amazônia, tá? A CAP... Oi? Só um bom dia, só dá um bom dia. A CAP, gente, para quem não sabe, a CAP Amazon, ela leva a Amazônia já nas origens, né? A CAP que está no mercado desde 2011, foi fundada, inclusive, pela Caroline Putnock, né? Que é da Guiana, que queira ou não, tem um pé aí na Amazônia, e aí daí vem então também essa fibra nossa, né? Essa ligação com a Amazônia. A CAP, ela no passado já teve aí diferentes barcos também que navegaram por diferentes regiões da Amazônia. Hoje a gente tem ainda o Belle Amazon e vamos estar chegando aí com uma novidade esse ano, que a gente vai apresentar aí também com a FUFA mais para frente. O objetivo do nosso webinar hoje, tá? Só para comentar aqui um pouquinho com vocês sobre isso também, a gente não vai falar só do Belle Amazon e dessa nova embarcação. A gente quis realmente passar um pouquinho mais de conhecimento, aprofundar um pouquinho mais no que é a Amazônia e aproveitar também todo o conhecimento aí da Fofa, que já trabalha com destino há mais de 20 anos, que tem um histórico aí incrível com a Amazônia também. E então a gente vai não só falar desses produtos, mas vai também fazer um bate-papo bem bacana sobre o destino em si, tá bom? Lembrando, como sempre, esse treinamento ele fica gravado, tá? Então, quem está entrando agora vai ter que sair por um motivo de outra reunião, fiquem tranquilos, os treinamentos ficam gravados no nosso canal YouTube e eles também são enviados no nosso e-mail de agradecimento, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui no chat. A Fernanda Sarubi, que é minha colega, ela está aqui no chat e vai estar respondendo as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos lá, vamos começar mostrar um pouquinho do roteiro aqui, né, do nosso treinamento, do nosso bate-papo também. Primeiro a gente vai falar da Amazônia, né, por que agora, mais do que nunca, é a hora da Amazônia. Vamos falar um pouquinho também dos nossos barcos, das nossas experiências, né, no caso, as experiências que são proporcionadas pela Turismo Consciente, nos roteiros que eles fazem, e um pouquinho da equipe, tá, da nossa equipe, tanto de São Paulo, Alter do Chão, a bordo, né, vamos falar um pouquinho disso também. Ok? Mas, antes de mais nada, explicar um pouquinho de Amazônia. Nem todo mundo tem consciência, né, do território amazônico, do tamanho, né, que ele é. Então, a gente até colocou aqui um mapa para mostrar para vocês. Está demorando um pouquinho aqui para carregar. Está aparecendo para você, Fofa? Tá sim. Tá? Ok. Então, para vocês terem uma ideia mais clara também do território, né, da floresta amazônica, ou seja, a gente vai do Acre, passando pelo Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, né? Então, assim, é um território bem, bem extenso. Muita gente acha, né, Fofa, que fala de Amazônia, é só Amazonas e Pará, né? Amazonas, O território amazônico no Brasil, ele representa mais de 50%, né, do nosso país. Exato. Mas é gigante mesmo, são 9 estados. E a Pan-Amazônia são 9 países, é fácil de guardar, 9. Exato, é muito grande, é muito grande. Só que aqui no nosso caso, né, a gente realmente foca mais tanto os barcos da
da CAP, quanto o trabalho da Turismo Consciente, né, Fofa? Foca mais aí em Acre, Amazonas, Pará, vai até o Maranhão também? Tem roteiro Não, na verdade, que vai até o Maranhão, não, né? A gente trabalha com a região amazônica como um todo, mas a gente definiu 4 destinos que a gente se aprofundou, que tem um know-how mais bem trabalhado com a equipe local, tudo, que aí realmente pega o Acre, que é a parte dos índios Yawanawás, o Amazonas, que é Rio Negro e afluentes, o Tapajós, com os afluentes, e a parte do Marajó, na verdade, o Marajó, que tem mais ou menos o mesmo ecossistema da Amazônia maranhense. Maranhense também, ok. Bom, e a Amazônia, além de, claro, de ser esse território extenso, né, gigante, a Amazônia a gente também encontra através, claro, da literatura, através de filmes, né, a gente tem também aí toda a história dos ciclos da borracha, isso tudo ainda é pouquíssimo conhecido pelo viajante brasileiro, né, a gente tem lugares belíssimos, emblemáticos, lindo Teatro Amazonas, em Manaus, e a gente se dá conta cada vez mais que o brasileiro conhece muito pouco isso, né? Então também tem muita história, tem uma bagagem aí cultural muito forte também, né? Na Amazônia. Sem falar, claro, que a gente estava até comentando com a Fofa, a gente fala que é o pulmão do mundo, né? Mesmo se a expressão não vem daí, mas queira ou não, a gente está falando aí de a prioridade que tem sido dada, né, à Amazônia em relação à ecologia, ao meio ambiente, né, à sustentabilidade, que queira ou não, são temáticas que vão estar presentes, né, no turismo a cada vez mais. Um pouquinho, além de, claro, toda essa tendência, né, da cultura e da história, a gente tem falado bastante também de turismo de experiência e transformacional. Eu falo até por mim mesma que acho que tenho certeza, eu sou a mais novata aqui da equipe em termos de Amazônia, né, de visita ao destino. De banho de rio, né? De banho de rio, exatamente. Eu descobri o destino há pouco tempo, né, em 2018, é relativamente recente, então, assim, realmente foi uma experiência e é algo que transforma. A gente se conecta de uma forma muito especial com a natureza, com as pessoas, com essa cultura, né? Que parece, às vezes, tão longe, né, da gente, mas não é assim. Então, a gente tem aí esses três pilares, né? Nos quais a gente vem trabalhando em conjunto com o turismo consciente. E agora, falando um pouquinho também de nós, né? Afinal de contas, a gente trabalha com esse destino, levando aí também uma paixão, seja ela mais antiga ou mais recente, né, como é meu caso, a gente tem o Jean-Philippe Perol, que todo mundo aqui já conhece, né, que é o diretor da CAP, o Jean-Philippe, que morou muitos anos na região também, morou em Manaus, desenvolveu vários projetos por ali. Contamos também, claro, com a parceria do Rui, o Rui, que é sócio não só da Turismo Consciente, né, sócio da Fofa, mas também da Expedição Caterre, o Rui, que tem aí também mais de 20 anos de Amazônia, tá? E que também, claro, tem outras ligações com outras empresas, né? Como é o Mirante do Gavião, enfim, são várias empresas aí também. Fofa, conta um pouquinho, fala um pouquinho do Rui, você que já trabalha com ele há mais tempo também. Então, o Rui é interessante que a gente vê o pé dele em vários lugares da Amazônia. Assim, vários projetos. Ele tem um xodó muito pelo Amazonas, a gente até fala que o Amazonas é o coração dele, é o Pará, mas aí toda vez que eu estou no Amazonas, eu falo, nossa, de fato, é bem legal. Mas assim, a gente vai num restaurante bacana, sempre tem alguma coisa que ele fez alguma coisa impressionante, como, meu Rui, que horas que você dorme? Como é que faz? Porque você está sempre envolvido com alguma coisa aqui, São Paulo, viajando para fora. Mas eu conheci o Rui exatamente para falar de navegação, era um projeto que tinha para juntar as embarcações, tudo. E ele foi, né, na reunião, tudo, e aí acabou a reunião, ele falou, então, você conversar um pouco mais com você? Eu sou da Caterre, eu falei, legal, Caterre. E tem um trabalho lá, gostaria de apoiar alguma ONG, tudo, a gente pode conversar? Aí, na semana seguinte... Ele já sabia todo o meu histórico. Ele falou assim, então, gostaria de ser seu sócio. Eu falei, eu? Ele é. E aí, na verdade, ele foi para a Amazônia, ele tinha 20 anos, assim, ele foi mochilar na Amazônia, né? Coisa que até hoje não se faz muito. E aí, e ele tem um trabalho muito no turismo mais exclusivo, né? Mais sofisticado,
Mas ele tem essa forma de trazer a sofisticação através do natural, né? E aí eu acho que é bacana, o que a isso, gente né? precisa também. A gente bateu, né? Muito bacana. Muito bacana. Fofa, o seu microfone tá. Eu tô ouvindo um chiado, um barulhinho de fundo. Você tá com alguma janela aberta, alguma coisa? Tô, como é que você sabe? Não sei. É que tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir, vamos ver se melhora. Aí, melhorou. Obrigada. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Mas vamos continuar. E agora fala um pouquinho de você, da sua experiência também, para quem não te conhece ainda. Bom dia, de novo. A Amazônia, ela tá na minha vida assim desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, eu vou para a Amazônia desde 1 ano de idade. Por conta de família, né? Meu pai trabalha lá. Então, sempre fui assim, em situações de férias para a Amazônia. Então, sempre foi situações maravilhosas. Eu falava assim, nossa, quando eu crescer, vou trabalhar na Amazônia, porque eu sempre achava que era essa coisa das férias. Então, eu comecei a desenvolver projetos. Tá ruim o microfone ainda? Pouquinho, mas deu uma melhorada. Vou parar. Desenvolver projetos na região. Desde que eu iniciei meu trabalho, eu comecei a trabalhar, sempre foi com projeto social. E a Amazônia em si tem esse paradigma muito forte da natureza, né, os ecossistemas. E eu tenho muito interesse pela Amazônia humana, sabe? Pelas histórias da Amazônia, pela diversidade das tradições, das comunidades, dos povos. Então, também casou muito bem com o que eu queria, né? Que é aquela situação que eu achava que era de férias, que ia ser uma delícia. Mas eu comecei a trabalhar lá em 99. Montei um projeto junto com 2 amigas de bibliotecas, chama Expedição Vagalume. Então, desde 99, a gente está trabalhando nas comunidades tradicionais da Amazônia. E quando eu saí do Vagalume, eu já voltei a Turismo Consciente, que é também trabalhando com essas comunidades, que eu acho que é o ponto mais importante para a gente falar de preservação, né? Então, com certeza, com certeza. Terra, o desenvolvimento... É o desenvolvimento, isso que é muito bacana na TC, né? Todo esse desenvolvimento também, vamos dizer, turístico, mas de maneira totalmente sustentável e também consciente, como o próprio nome diz, né? Queira ou não, vocês fazem um trabalho muito bacana com as comunidades. Eu mesma ainda estou descobrindo muita coisa sobre a TC, e realmente é um grande diferencial. A gente consegue ver não só no pré, mas também durante a navegação, a relação com o e eu acho que é uma questão que, na verdade, eu acho até mais simples e mais fácil, porque quem conhece a Amazônia é quem mora na Amazônia. Então, todo e qualquer programa que a gente desenvolve lá, sempre é com os habitantes, é com quem vai ser nossos fornecedores, de uma forma profissional. A gente não tem essa coisa de nós ajudamos, não tem nada esse tipo de, né? Sempre realmente com uma questão de nossos fornecedores, parceiros, sempre trazendo o maior profissionalismo possível. Claro, colocando sempre para cima também, né? Essa economia local, que é mais bacana. E para quem não sabe, a Turismo Consciente tem escritório aqui em São Paulo também, tá? A Fofa, que é diretora, né, operacional, a Fofa, ela fica entre cá e lá, né, Fofa? Tá sempre, sempre entre os dois destinos. Não agora, claro, mas fica sempre entre os dois. E tem também essa base operacional em Alter do Chão, certo? Isso, a gente tem essa base em Alter. A sede é em São Paulo, né, por uma questão da questão do mercado mesmo. Mas essa base em Alter do Chão, a gente realmente deu um avanço assim, na empresa, né? Porque tendo a estrutura, tendo essa coisa dos barcos, lancha, casa, conseguindo trabalhar uma sequência direta, assim, até espero que a Case esteja online, que ela estava num lugar que a nossa braço direito, esquerdo, a nossa grande produtora. Case, a gente vai apresentar a Case também, com certeza. Vamos falar dela. E a gente sempre teve algumas bases, por exemplo, no Marajó, no Acre, mas essa forma que a gente está trabalhando de realmente ter uma casa, escritório, equipe frequente, tudo, realmente a gente conseguiu fazer o nosso projeto, o nosso roteiro da forma como a gente acredita, né? Avaliando com a comunidade, montando com as pessoas de lá, ouvindo bastante, né?
Com certeza, as sugestões. com certeza. A melhor situação é essa, porque aí a gente faz da forma como tem que fazer. Constrói juntos, com certeza. Constrói juntos, Bacana. É isso. E aí, continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho. Bom, tem aqui, da minha experiência, eu já falei que é muito recente, desde 2018, não vou me estender aqui. Eu entrei na CAP em final de 2017, se eu não me engano, e foi em 2018 que a gente começou aí, que eu comecei a trabalhar mais de perto com os produtos de Amazônia, né? Mas agora falando um pouquinho da nossa proposta, né, também, que é de trabalhar com esses produtos, né, com esses 3 pilares que eu já comentei, mas também focando na navegação, né, além, claro, da gente ter, da CAP Amazon ter essas 2 embarcações que são operadas pela Turismo Consciente, mas a navegação realmente ela oferece uma visão diferenciada, né, do destino. A gente realmente tem um tempo de locomoção, né, que é diferenciado, a gente aproveita para observar, para viver o destino, né, para se emprenhar também daquilo. E, claro, a gente privilegia a exclusividade. A Amazônia não é um destino, definitivamente, para ser vivido e descoberto com perfil de massivo, vamos dizer, né? Então, é um turismo de família, é um turismo de amigos, pode ser um turismo corporativo também, né, de incentivo, mas sempre em grupos pequenos, tá? Até porque as próprias estruturas locais não permitem, né? Dependendo, claro, do que a gente quer oferecer, do perfil do passageiro, mas realmente não é um destino para um turismo de massa. E até pelas atividades, aqui a gente fala, né, dos programas com os moradores, né, interagir com as comunidades, então, assim, a Fofa que trabalha muito de perto com isso, vai poder falar mais também para frente dessas atividades, mas para a gente entender e compreender o que pode ser feito ali localmente, a gente tem que estar em grupinhos menores, né? E falando também agora do desenvolvimento, né, com essas comunidades. Eu vou até deixar você falar aqui, Fofa, desse trabalho, a gente quis citar aqui alguns nomes, né, de comunidades com as quais a Turismo Consciente faz um belíssimo trabalho, mais do lado do Pará, mas eu vou deixar você contar um pouquinho dessas aqui, Fofa. Então, essa região do Tapajós é uma das regiões que, na minha visão, é uma das regiões que ela foi a que mais foi à frente no sentido de profissionalizar a questão do turismo, de receptivo, tudo. Tanto é que são comunidades que a gente trabalha com as associações e elas são regulamentadas, né? Tem cooperativa, tem nota fiscal, tem treinamento, tem uma questão da segurança, tem a questão realmente dos condutores, dos passeios. Então, assim, para nós, é uma forma, a gente, assim, a Turismo Consciente resolveu trabalhar com as comunidades que querem trabalhar e já tem essa vontade do turismo, né? Não é toda a comunidade que tem essa vontade, por isso que não dá para a gente chegar, vamos trabalhar aqui com turismo, a gente pode conhecer aqui teu lago, tua represa, o rio, a trilha. Então, assim, a partir desse momento que eles já estão dispostos, já tem o início do trabalho, para nós, a gente consegue chegar e consegue fazer essa parceria como a gente gostaria de receber o nosso cliente. Então, as comunidades, algumas, elas trabalham com outras operadoras também. E aí, o fato da gente estar com essa base fez com que a gente desenvolvesse exatamente o programa, como é que é na comunidade, tipo assim, do início ao fim, né? Vai ter uma conversa, depois vai ter o passeio, o atrativo, depois vai ter uma despedida, vai contar a história. E desenvolver isso é uma forma assim, como é que a gente faz para não ser montado isso, né? Então, às vezes, a gente chega na comunidade e, de fato, assim, a gente tem que ter a influência do que está acontecendo. Então, está tendo uma festa, sabe? Então, as pessoas levam a gente para conhecer a festa. Teve alguma notícia no dia anterior relacionada a futebol, tá todo mundo com a camiseta do futebol, sabe? Então, é tentar deixar essa forma mais solta, mas, mesmo assim, trabalhando com alguns itens importantes de segurança, de comportamento dos dois lados, até mesmo o próprio visitante, né? A gente está chegando na casa da pessoa.
Não é, Claro. não é num lugar que é privado, é público, é na casa da pessoa, né? Na comunidade, está no quintal dela, tudo. Então a gente até fala, por exemplo, olha, tira o óculos escuro para ir para a comunidade, sabe? Não é nem porque lá não tem óculos escuro, mas é realmente para poder chegar. Várias vezes a gente chega, o pessoal de lá está com óculos escuro. Mas são pequenos toques, né? Mas como vocês têm essa relação muito próxima, e é o que faz a diferença também, às vezes para a gente, viajante passa não vai batido, ter essa delicadeza. Né? Tipo assim, o que você for consumir na comunidade, a pessoa está tomando um refrigerante ou um suco, ele fala assim, olha, o que você for consumir, tenha para todo mundo. Porque uma comunidade que é uma comunidade ribeirinha, que não tem ali uma loja, um supermercado na porta, talvez ele não vai ter um acesso a esse produto que a pessoa está consumindo, sabe? Exato. Então, às vezes a gente dá muito mais toque para o visitante, e eu toque também, para não ser, assim, não é uma coisa tão rígida, mas realmente tentar ser da forma mais natural, mas também ser da forma mais educada. Claro, e aí, acaba que a gente conseguiu achar essa fórmula desse trabalho das três pontas, né? Da operadora, da comunidade e do visitante. Né? Exato, exato. E aí desenvolveu o trabalho. Cada comunidade tem algum atrativo, um diferente do outro, que aí realmente mostra essa parte da Amazônia humana. Com certeza, com certeza. E é uma parte assim que a gente não é assim, entra aqui com a comunidade, oi, tudo bem, sou fulano, sou ciclano, não tem nenhum tipo de dinâmica, nada. Mas realmente conhecer a música, conhecer a comida, sabe? Isso. E é bacana porque não deixa de ser, enfim, um trabalho totalmente profissional, né? Vamos dizer, uma coisa bem estruturada para o viajante. É muito bacana. Vocês realmente têm esse jogo de cintura, né? Vamos dizer, entre viajante e comunidade. Isso é muito bacana. A gente sente, não só durante a navegação, né, com a própria equipe que está a bordo, mas também durante essas visitas, né, que são várias que a gente vai comentar mais adiante também. Isso. Falando agora um pouquinho das novas medidas, né, aí de segurança e as novas regras sanitárias, como todas as empresas, a gente continua desenhando isso aí, isso está sendo alterado a cada dia que passa, né, em função das atualizações que a gente vai recebendo, mas, de fato, a bordo das embarcações, a gente vai estar oferecendo aí, vamos dizer, o básico, né, que vai ser obrigatório a partir de agora, quer dizer, os guias, tripulação, as equipes todas preparadas aí, respeitando o novo protocolo sanitário, os kits também para os hóspedes, né, de álcool em gel, de máscaras, a higienização também, né, a limpeza do barco que vai ser feita com mais frequência, isso tudo vai fazer parte também do nosso novo protocolo, né, Fofo? O fato de ter um barco, a gente chama de um hotel que nos acompanha durante a viagem, né? A gente sai e o hotel vai com a gente. A gente tem essa possibilidade de ter essa estrutura de materiais, tudo. Essa coisa dos kits, tudo, até mesmo para a comunidade também vai ser importante a gente fornecer, provavelmente. Né? Com certeza. Porque também não tem como a gente cobrar de um lado e... Então, a gente pensar junto com a comunidade como é que a gente vai angariar esses materiais, tudo vai ser nosso ou não, e principalmente fazer esse treinamento, que é uma coisa que a gente não sabe como é que é, né? Então, antes de qualquer coisa, como que a gente se sente mais à vontade dentro dessa situação que nós estamos vivendo. E aí, eu acho que, de fato, essa coisa de tal... que é a diferença, por exemplo, da gente estar em terra e estar a bordo. Quando a gente está em terra, a gente sai com o que pode levar e se falta alguma coisa, infelizmente não está lá. A bordo a gente tem essa possibilidade de ter algumas coisas que precisa, sempre precisa alguma coisa. Com certeza, com certeza. E agora vamos falar um pouquinho dos nossos barcos. Um pouquinho não, bastante, que a gente vai falar bastante. Primeiro do Belle Amazon, um BL que muita gente já conhece, a gente vem recebendo aí vários pedidos de informação e tal, e reserva, então, vamos falar um pouquinho do barco e depois a gente vai falar das datas, tá, de tarifas no caso do roteiro do BL, a gente vai apresentar isso em detalhes aí para vocês. Mas o Belle Amazon, para quem não conhece ainda,
É uma embarcação super tradicional que foi construída em Manaus, tá? Uma embarcação de 1995, e que foi reformada recentemente. Em 2019, ele passou por uma grande reforma, tá? O Belly é aquela embarcação, vamos dizer, do tamanho ideal, né, Pouco? Ela é grande, mas também não é tão grande. Aqui a gente está falando, bom, de algumas informações técnicas, né? Uma embarcação de 32 metros, que vocês precisam saber que, junto com o Belly, a gente sempre vai ter também 2 lanchas de apoio que fazem grande diferença durante a nossa navegação. Não só para os passeios, mas também para qualquer coisa que a gente, né, venha precisar a bordo. A gente tem essas 2 lanchas aí sempre à disposição para os passageiros e para a tripulação. E temos também todo esse material aí de navegação, mas também importante lembrar que tem esse telefone satélite. Em caso de emergência, precisa, enfim, passageiro precisa de algum atendimento especial, né, poupa médico, alguma coisa assim, a gente tem como se comunicar. Posso falar, o Belly é assim, um barco, é um barco de madeira que é legal, é interessante, mas ele é muito estável, que é um barco, ele é bem largo, e ele tem uma coisa que é bem legal, que é o seguinte, o grupo das pessoas que estão a bordo, a pessoa que estiver fazendo parte da viagem, ele consegue tanto ficar junto com as pessoas, sabe? Uhum. Tem áreas que são áreas comuns que realmente elas convidam a reunião. E ele também pode ficar, assim, quero ler um livro. Ele pode ficar separado, só que de uma forma também gostosa, tranquila, não é tipo assim, aí o fulano tá para lá, o que é? Sabe? Então, assim, as áreas, elas se integram, né? São integradas? Aí tem, por exemplo, tem o bar, aí tem a área lá fora. E é interessante porque as pessoas, assim, todo mundo almoça, assim. Aí as pessoas, acho que eu vou lá em cima, sei lá, tomar um ar. Aí todo mundo vai junto, parece futebol feminino, sabe assim? Todo mundo anda junto, porque ele convida a isso. E uma coisa que é boa também, que é bem legal dele, que é a cabine super confortável. Às vezes, muita gente fica assim, nossa, mas como é que é a cabine? Como é que é a cabine? Será que eu vou conseguir? Vou ficar bem? Eu falo assim, olha, a cabine, você vai realmente entrar para dormir. A pessoa não consegue ficar muito na cabine, sabe? A gente não fica na cabine, é verdade. A gente até pensa que vai ficar, nossa, que bom, uma cabine tem ar-condicionado, tem banheira, suíte, tudo. Mas, no final das contas, mas não é fica o que você na cabine. O Belly, ele proporciona vários espaços de descanso, né? Então, quando você quer descansar, seja para ler um livro, tomar um vinho, não fica todo mundo no mesmo espaço, né? Exato. Ele tem, a gente vai mostrar aqui, tem uma outra foto com os diferentes decks, dá para ver, mas ele, embora seja uma embarcação pequena, ele tem vários espaços de descanso, né? Aqui eu coloquei uma foto da cabine de comando, esse é o Gil, para quem nunca navegou a bordo do Belly, é o nosso comandante, que já navega. Nossa, o Gil navega no Belly há quantos anos? Desde o Belly foi o primeiro e manteve. Eu não sei quantos anos. Desde que o Belly chegou lá em 2017, né? Eu sou super ruim de falar a data, o ano. Mas ele foi desde o início. Sim, e aqui a gente consegue ver, então, os decks, né, do Belly. Então, a gente tem esse primeiro, onde a gente vai ter realmente aí as cabines de tripulação, sala de máquinas, né, e aí no segundo convés que a gente começa a ter as cabines. A gente vai ter a sala de jantar, a cozinha, 4 cabines standard e a cabine master, né, todas suíte, todas com ar-condicionado, a gente vai ver mais adiante também. No terceiro convés, a gente vai ter mais 4 cabines, tá, standard, uma primeira sala, né, um salão, uma sala de estar, o bar, a gente vai ter também... Ela é até redonda, né? Ela convida, redonda, né? Ela é redonda, assim, a coisa... As pessoas ficam todas, não conseguem se ver. A gente consegue se ver, bem bacana. Tem mais dela aqui também. E o quarto convés, que é o nosso rooftop, né? O deck a céu aberto aí, à noite, para a gente fazer observação. À noite é legal. É uma delícia ficar ali. E agora vamos falar um pouquinho das cabines, né? Então, o Belly, todas essas 9 cabines, tá, que a gente está aqui apresentando, são cabines suíte com ar-condicionado, ok? Aqui vocês vão ver a metragem das cabines, né? De novo, isso aqui tudo vai ser enviado para vocês depois. Quem quiser pegar mais informação pode ficar à vontade.
A Turismo Consciente, essa foto é importante, sempre trabalha aí nos detalhes de boas-vindas e sempre com toque local, né, Fofa? A gente entra na cabine, vai ter um sabonete... Biodegradável. Até porque realmente um local até tem uma questão de frete, tudo. E Alter, existe uma questão que é um ponto turístico da Amazônia que eu acho que ele se diferencia das outras regiões no sentido de ter produtos mais... não vou falar bacana, assim, sabe? Mas parece que ele está atualizado junto aqui com São Paulo. Por sinal, lá em Alté tem muita gente de São Paulo, daqui de São Paulo mesmo. É verdade, Às vezes eu subi Vila Madalena. Então, assim, eu acho que houve essa boa integração com o pessoal de lá. O pessoal de Alté, eu acho que tem um pessoal super avançado, super descolado, música, dança, viagem. Né? Às vezes as pessoas acham que quem mora na Amazônia são mais isolados. Eles são, na verdade, mais desconhecidos do restante dos brasileiros, mas, por exemplo, a Alter é muito antenado. Né, Sim, é verdade. É verdade, é verdade. A gente vê a cara do turismo, ela é diferente entre Alter do Chão e Manaus, às vezes, né? A gente algumas muito legal lá. Desde alimentos que são orgânicos, a galera que produz. É verdade, é verdade. A gente encontra coisa muito, muito legal lá. É verdade, tem um lado mais descolado. E a gente vê também nessas pequenas atenções que, queira ou não, fazem grande diferença, como aqui, né? Os kits de welcome a bordo, realmente a TC faz um trabalho bem minucioso e isso faz, sim, bastante diferença. Inclusive, para o pessoal do trade aí, quem quiser ver um pouquinho mais, precisa mandar para o cliente mais fotos, isso entra em contato depois com a Fofa ou comigo, a gente tem todo um material super bacana de fotos aí, vídeos, tá? Também dos barcos. Aqui é a Master Suite, tá? Só para vocês verem um pouquinho, que é uma cabine maravilhosa. A gente só tem uma Master Suite, tá? Box Belly. E temos depois as Standard, ok? Que tem duas configurações, sempre com a cama de viúva embaixo e a cama de solteiro em cima, mas tem aí essas duas configurações. O banheiro, tá? Que é relativamente espaçoso, né, Fofa? Comparado ao tamanho da embarcação. Banheiro de barco. Lá em Alter mesmo, o Belly, eu acho que não tem nenhum outro barco que tenha esses espaços assim, tão mais tranquilos, né? A cozinha do Belly, você fala, gente, eu amo essa cozinha. Ela é uma cozinha excelente. Os barcos têm cozinhas muito pequenas. Só tem 2 então, ar-condicionado na cozinha, sabe? Ela é excelente. Exato. Então, realmente, embora seja uma embarcação com 9 cabines, ela é extremamente confortável, tá? Então, aqui os diferentes espaços, como a gente estava comentando, a sala de jantar, né, que é uma sala de jantar, enfim, a sala de refeições, né, que ali a gente faz todas as refeições, seja café da manhã, almoço, jantar, tirando o jantar que a gente faz também lá no deck superior, né, às vezes quando a previsão do tempo está favorável, mas é uma sala extremamente confortável. A gente consegue ver lá no fundo uma bancada, tá? As refeições são servidas ali em formato buffet, a gente vai ver mais fotos também mais adiante. Essa é uma das salas, tá? Essa é a sala de estar, que a Fufu estava comentando, tem um formato aí arredondado, a gente consegue sentar um de frente para o outro, né, para conversar e tal, é super bacana. E o espaço externo, o primeiro do deck do terceiro convés, que tem essa mesa super gostosa, a gente consegue tomar sol, né, ficar aí batendo papo até altas horas, enfim, é uma embarcação super gostosa. Perdão, agora a gente vai falar um pouquinho do Amazon Dolphin. O Amazon Dolphin, que é essa nova embarcação, tá, que a gente tem... Desculpa, só um minutinho. Essa embarcação que está chegando agora esse ano, que é um pouquinho maior que o Belly, que leva um pouco aí as mesmas características, né, Fofa, mas que é um pouquinho maior. O Amazon Dolphin, ele está atualmente, terminando de ser reformado, no mesmo estaleiro onde a gente fez a reforma do Belly, tá bom? É uma embarcação que foi construída em 2007, tá, é mais recente,
que o Belle, mas também que integra aí as mesmas características que o Belle Amazon, tá? Em especificações técnicas, muito similar também. Para vocês é importante lembrar que a gente também vai ter essas duas lanchas, tá? Acompanhando o barco sempre, então, para os passeios, enfim, para tudo que a tripulação vai precisar também. Também temos o telefone satélite, ok? E aqui eu vou mostrar um pouquinho da disposição das cabines. Então, no primeiro convés, a gente vai ter cabines de tripulação. Isso é algo também muito importante, a gente não comentou ainda, mas a Fofa, que, claro, tem aí muito mais experiência do que eu em Amazônia, mas do pouco que eu conheço também desde 2018, pratico, a gente vê embarcações onde a tripulação acaba dormindo pendurada em rede, nas áreas de descanso. Então, como a Fofa estava falando, você chega ali, terminei de jantar, vou sentar ali, vou continuar tomando meu vinho. Essa questão, porque assim, a questão por uma rede, né? E começa. Na rede, eles até, na verdade, a rede eles gostam bastante, assim, é muito gostoso, mas essa coisa você ter uma intimidade, eles também, imagina, é super, a gente às vezes está incomodando, está os incomodando, e então ter um espaço onde, na verdade, todo mundo, né? Essa questão da cabine, do Belle, do Dolphin também, ele é maior ainda, a cabine. Se realmente você sai do ambiente e vai para o teu quarto, sabe? E no barulho não incomoda, tudo, porque tem gente que é animado, né? Fica até mais tarde, tudo. Então, assim, você consegue ter os espaços, que é o que eu estava falando. Você consegue ficar ali na sua intimidade, mais exclusiva, e consegue ficar com as pessoas. Inclusive, assim, a tripulação é importantíssimo ter isso, né? A tripulação, por exemplo, as meninas de cozinha, elas assim, trabalham, você não sabe se elas estão acordando ou estão indo dormir, porque todo tempo elas estão produzindo bolo, lanche, peixe, tudo. Exato. É tudo muito fresco a bordo, então realmente a equipe de cozinha ela está trabalhando sempre, mas é só para vocês saberem também, para os agentes saberem também, terem consciência na hora da venda que assim a gente preza muito pelo conforto e descanso da própria tripulação também. Então eles têm um espaço só deles com as cabines, tá? Também que são cabines com banheiro privativo, com ar-condicionado, exatamente. Então assim a gente vê de tudo na Amazônia, né, Fofa? Então, é importante saber também que a nossa própria tripulação, ela viaja com conforto, com segurança, enfim. E a gente tem essa área de descanso aí também, vamos dizer, dos passageiros, né? Ela fica realmente ali exclusiva para eles, e isso, queira ou não, faz a diferença, ainda mais quando a embarcação não é uma embarcação gigantesca. De novo, a gente está falando de embarcações que são relativamente, né, pequenas. No segundo convés, a gente vai... Oi, desculpa. Não, você falou das coisas de dormir, a gente até conversou sobre isso, estava comentando com você, que a gente evita o máximo de navegar à noite. Né? Os roteiros nossos no Tapajós, Arapiuns, tudo, as distâncias não são tão longas. Então, é uma viagem que você não fica no barco. Né? É aquela coisa, o hotel vai com você. Assim, então, a gente está na praia, está o barco junto, está do lado, que tem a estrutura, tem banheiro, tem as coisas saindo da cozinha, a gente traz esteira, guarda-sol, bufada, sabe? Então, assim, quando essa coisa chega à noite, é importante mesmo saber que a gente evita de navegar por uma questão de segurança, obviamente, e o barco ele fica num lugar seguro, num lugar que é protegido, questão de vento, de chuva, tudo, o que às vezes as pessoas não sabem disso, né? Que é uma viagem relativamente tranquila na questão de navegação, porque a gente não navega à noite, às vezes navega assim de manhãzinha ou durante o jantar. E a navegação é gostosa também, né? Então a gente às vezes navega 2 horas, 3 horas, então é lindo, né? Ver. Então, isso é importante também lembrar, com certeza, dependendo do roteiro, né? Mas aqui no caso, os roteiros de 4 dias, 3 noites, né? No Tapajós, que a gente vai mostrar aí mais adiante, o Tapajós, as duas embarcações, como você estava comentando, são extremamente estáveis, né? Então, assim, isso permite uma navegação super confortável. Eu que naveguei também posso dizer, assim,
Não balança, não chacoalha, a gente pegou um pouquinho de chuva, não balançou, é extremamente tranquilo navegar É bem nesse. mais tranquilo do que uma coisa no mar, senão na. Exato, não, exato, não, é uma experiência Realmente é mais. totalmente Uhum. diferente. Então, aí no segundo convés, a gente vai ter cozinha, sala de jantar, tá? Temos aí já também 4 cabines suítes, uma cabine master. No terceiro convés, a gente vai ter sala de estar interna e externa, configuração bem similar à do Belly, só que aqui a gente vai ter 4 cabines suítes, 2 cabines comunicantes, importante aí também para os agentes, famílias, quem está viajando com criança. Nessa embarcação a gente tem cabine comunicante, tá bom? E a cabine do comandante, aqui no caso de navegação, e temos também no quarto convés o rooftop, tá? Então, bem similar ao Belle Amazon para quem já conhece, só que uma embarcação maior, com mais cabines, e cabines com uma metragem um pouquinho maior também, mais confortável. Aqui a gente consegue ver a disposição das cabines, então são 12 no total, ok? Lembrando, 2 suítes master, 8 cabines standard, 2 comunicantes, ok? A gente vai ver um pouquinho também aqui dos espaços, como eu comentei, dá para ver aqui também nessas fotos, né? Então, assim, as embarcações, como a Coca estava comentando, são todas de madeira, tá? Então, a gente consegue encontrar aí essa Mão de obra mesma... também. É, Mas é importante mesmo, trabalho, né? porque lá as pessoas estão mais acostumadas. Uma coisa importante para falar é o seguinte: a gente levanta muito a bandeira de levar criança para a Amazônia. Uhum. Eu vou desde o ano de idade, né? Deu o que deu, né? Verdade. Mas assim, nossa, eu sempre falo assim, quando que. Me perguntam, né? Os pais perguntam, nossa, quando você acha que é a melhor hora? A partir de quantos anos? Eu falo, a partir da hora que você quiser levar e vai ficar à vontade, né? Porque porque assim, aí vai falar, tem gente que fala assim, mas a criança nem vai lembrar. assim, vai, mas então não faça nada com essa criança. Porque é uma viagem que é para os pais e para os filhos realmente mergulharem nesse universo amazônico. Então, é seguro, mas é assim como todo e qualquer roteiro que esteja em lugar aberto, né? Tem que realmente prestar atenção, tudo. Com criança, assim, é interessante. As crianças parece que elas ficam mais ligadas que a gente, né? Porque quando tá lá, as crianças sabem que elas têm responsabilidade sobre elas mesmas. Tipo assim, aqui não dá para brincar muito de, sabe? Aqui não dá para apavorar. Então, assim, elas realmente elas têm uma capacidade tipo assim, de realmente ficar tranquila, mais tranquila. Ela corre, pula, nada, obviamente. Mas nas horas que a gente. Porque a gente sempre faz antes, né? Olha, pode isso, não pode aquilo, explica por que não pode. E a gente também leva, quando tem criança, tudo, a gente leva cuidadora, né? Até para poder os pais poder ficar mais à vontade e tudo. Então, assim, criança rola super. Né? Mas possível. É muito importante que esses pais eles estejam afim, estejam à vontade. A gente já teve neném de colo, já teve, assim, não tem essa, mas é importante que esses pais fiquem à vontade, e por isso você fala assim, o barco é pequeno, tudo, mas é um barco que tem uma estrutura muito segura, sabe? Então porque assim, para você ir, nossa, mas eu vou navegar, para qualquer lugar que você vai levar seu filho, tem que ter essa estrutura segura. Então, essa parte da estrutura segura, de você ficar a bordo, diferente de ficar em terra, não tem problema nenhum de não levar criança. E a criança, não querendo delongar, mas assim, uma criança, ela só vai defender a Amazônia se ela conhecer. É verdade. Então, assim, toda e qualquer pessoa, mas assim, tem como a gente não. E às vezes a gente fala muito de Amazônia, de temas que são temas pesados, e os brasileiros não conhecem a Amazônia e falam assim, nossa, tem até um peso, não conhece a Amazônia. Aí tudo que vem é desmatamento, fogo, a questão do movimento indígena, estão passando por uma situação super complicada, mas assim, para poder entender, é realmente importante conhecer. É importante e essas conhecer, crianças, elas entendem, porque é uma coisa que a gente não fica lá falando, tem que ser assim, tem que ser assado, árvore, não sei o quê, sabe? Mas é natural, a coisa entra natural. E é engraçado, né? A gente é super da bandeira de levar criança.
Super, super. E assim, eu falo até pela experiência que eu tive aí da navegação, e quando eu naveguei tinha criança a bordo, né? Então, Uhum, assim, é verdade. realmente elas brincam, tal, mas elas sabem parar e observar, né? Porque aquilo tudo, claro, Uhum. é muito novo e muito diferente do que elas estão acostumadas a ver, mas eu gostei de falar do contato com a natureza, isso tudo que é fantástico, mas realmente a gente vê a criança sensibilizada, né, pela experiência ali que ela está vivendo também, mas é É. super indicado, a gente recomenda também super para crianças, mas claro, com todo o cuidado, porque afinal de contas a gente está falando, né, de navegação, então aí tem todo um Sim. cuidado que tem, né, que ser É porque levado em beira de consideração. piscina, né? Beira de piscina a gente tem que ter Exato, muito cuidado. exato, exatamente. E agora vamos falar um pouquinho de vida a bordo, aí eu vou deixar você falar, fofa, já falei demais, Tá. vou deixar você contar um pouquinho da vida a bordo, das experiências, da gastronomia, que aqui eu falo como viajante, para mim foi o segundo ponto forte das navegações aí a bordo. Acaba que surpreende, né? Então, Nossa, a questão gastronomia. da vida a bordo, né? Na gastronomia, a gente trabalha bastante com um cardápio local e, claro, com coisas contemporâneas. Geralmente, quando vai o cliente, ele tem algumas umas visões assim. Olha, tem como não fazer só peixe? Tem como não fazer? Tem como fazer coisas, carne, massa, vegetariana, sem glúten? Tem como fazer tudo isso. Só que é interessante quando conhece a culinária paraense, amazônica, que é uma culinária bastante autêntica, né? Em relação a tempero, né? Tipo, o coentro, a farinha, o peixe de água doce. E aí eu vejo que os visitantes, eles se surpreendem, tipo assim, nossa, mas é fácil comer isso aqui, é gostoso comer isso aqui, sabe? Exato, Porque muita gente exato. vai achando que vai fazer assim, a diferença, vai ser uma coisa, vai ser o sabor mais diferente do mundo, que não vai Não, não, gostar. não, Tem muita gente que acha que imagine, não vai gostar, sabe? imagine. E assim, é um paladar muito até refinado, né? Interessante mesmo a Super, culinária paraense, super. né? Está cada vez mais rodando o mundo. E também em relação, por exemplo, a essa questão dos passeios, tudo. Muitas vezes as pessoas têm também essa visão de Amazônia que é serpente, cobra, jacaré, sabe, a selva. E principalmente nessa região do Tapajós, é uma região, ela é bem amena, né? Ela Com tem, certeza. na época de praia, são as praias assim, de areia branca, sabe? A água é uma água, ela é uma água morna, assim, sabe? Transparente. É uma região, lá essa região é o maior aquífero do mundo. E é interessante como as pessoas ficam dentro d'água lá, sabe? Isso, O pessoal fica conversando dentro d'água, não sai d'água. não sai da. Então, é a Exato. água, são as nuvens que tem muita água, embaixo tem muita água, o rio tem muita água. Então, parece É, que é um passeio, um roteiro assim de limpeza mesmo. Não querendo trazer uma coisa isso. meio gratidão, assim, mas porque às vezes fala, nossa, é muito esotérica. Mas é Mas bom, tem grandes diferenças, né? É até tem. importante o que você está falando, entre navegação no Tapajós e navegação no Rio Negro. A gente não Exato, falou disso ainda, né? exato. Porque O Rio assim, Negro, no Rio Negro, apesar que eu acho o Rio Negro assim, a água dele é acetinada, eu acho maravilhosa a água do Rio Negro também. Mas no Tapajós as pessoas costumam ficar mais porque eles ficam em pé lá, acho que é por questão que consegue ver, né? É mais transparente. exato, No Rio exato. Negro, eu vejo que tem uma questão forte do meio ambiente, sabe? Da floresta mesmo, da mata. No Tapajós, tem, claro, obviamente, a gente está no meio do coração da Amazônia, e também tem esse integrante da comunidade que eles trazem essa questão da música, da gastronomia, das histórias, E, das lendas, sabe? Então, eu vejo mais presente a questão da Amazônia humana no Tapajós e a Amazônia do meio ambiente, sabe, no Rio Negro. eu acho que os agentes, assim, na hora de oferecer um roteiro de navegação, é até importante, assim, para quem nunca foi, não conhece, né, Entender. não tem um conhecimento, a gente vê, pelo menos assim, o lado de Amazonas é muito aquela coisa de selva, mata fechada, o Rio Negro que é mais escuro, né?
é mais esse perfil. Já do lado do Pará, realmente é uma navegação, primeiro, mais tranquila, a água do Tapajós, ela é mais clara, e as paisagens são de praia. Tanto que a gente está vendo essas fotos... É muito diferente mesmo. Exatamente, de areia branca, etc. São praias, e tem praias belíssimas na beira do Tapajós. Então, são realmente duas Amazônias diferentes, né, Fulpa? E quando você fala da fauna, até observação, né, nos passeios, a gente vê o que a gente vai ver numa navegação no Pará e uma navegação no estado do Amazonas também é diferente, né? Até pela abundância de animais que a gente vai encontrar. A gente saiu da gastronomia e foi para outra coisa, né? Mas tudo bem, faz parte. Sim, no Rio Negro, por exemplo, a gente sempre precisa de um bom guia de natureza, sabe? Porque realmente tem essa pegada de um ecoturismo, tudo. No Tapajós, a gente precisa de um bom condutor local, sabe? Então, geral, a gente faz os passeios sempre o condutor daqui que conhece essa parte, o condutor dali que conhece aquela outra parte. Então, por quê? Porque o Amazonas, ele tem realmente, ele é mais homogêneo ao ecossistema dele. No Pará, a gente tem a parte da Amazônia Atlântica, a gente tem a parte dos minérios, né, das bacias de minérios, a gente tem a bacia de água doce, mas tem uma diversidade ambiental maior do que no Amazonas. Por isso que, por conta dessa diversidade, cada local, a gente acredita que o que mora lá, ele vai saber conduzir melhor. Então, por exemplo, se a gente tem estrangeiro a bordo, a gente não leva um guia bilíngue, a gente leva um tradutor. Exato. Porque realmente quem conduz todos os passeios são as pessoas que moram lá e que, na maioria, não fala inglês, nem francês, nem espanhol. Então, essa diferença do Amazônia Humana e a Amazônia do Amazonas, a Amazônia Paraense, a Amazônia do Amazonas, ela é muito clara. Assim. Existe uma diferença de local, como é que fala, gente? De paisagem, totalmente diferente mesmo. De fauna, flora, totalmente. Isso. Agora tem um apelo que eu vou fazer aqui, que é o seguinte. No Amazonas, eles conseguiram manter, é verdade, a alta estação durante o ano inteiro. Né? No Tapajós, criou muito forte essa questão da praia, que realmente é super bonita, tudo. Sim. Mas, no primeiro semestre, a gente tem uma visita inferior, de menos pessoas. Você sabe que quem se interessa mais pelo primeiro semestre, quando está na cheia, quando a gente tem os igapós, quando é uma natureza mais rica, por sinal, são estrangeiros, que realmente têm esse interesse também pela natureza, sabe? Então, assim, a Amazônia, na parte das águas, o Tapajós é maravilhoso. É maravilhoso, sabe? A gente consegue chegar mais nos lugares, o barco entra mais, a gente consegue ver Vitória Régia, a gente consegue ver mais Bicho Preguiça, e a gente tem essa questão da comunidade. Então, assim, às vezes é uma dó quando a pessoa escolhe passar para... Eu sempre falo, gente, a Amazônia não é para ir uma vez só, mas assim, né? Não é. Não tem essa coisa, nossa, a Amazônia, você vai para a Amazônia. Está aqui dentro do nosso país. E realmente é diferente, na cheia e na seca. Eu quero até que você, quando a gente chegar ali no slide das datas, eu quero até que você... não, saí do assunto, desculpa. Tudo bem, assim, a gente vai abrindo gavetas e vai desenvolvendo. Mas eu quero que você fale também, agora que a gente chegar ali nas datas, para ficar mais claro para os agentes, quais são os períodos de cheia, os períodos de seca, para eles terem isso mais... Mas vamos voltar aqui para a gastronomia agora, a bordo do BL, a bordo do Amazon Dolphin, né? Também que eu vou deixar você passar os slides aqui agora. Ai, pois é, estou com medo de passar esses slides. Olha, então é o seguinte, rapidinho, da gastronomia é interessante que a gente faz uma coisa chamada a Noite Paraense. Eu adoro a Noite Paraense. Porque assim, a sala de jantar, né, acaba que a gente menos janta lá, a gente sempre almoça. E os jantares, cada dia a gente procura servir num lugar. Às vezes no último convés, às vezes é na praia, às vezes é naquela parte do bar. Então, por exemplo, a Noite Paraense, a gente faz uma noite de degustação dos pratos paraenses. Que aí é quadro tucupi, é tacacá, é baliçoba, sabe, arroz paraense. E aí, nesse dia também, a gente faz uma oficina, geralmente a gente faz uma oficina de carimbó, aí faz degustação de cachaça de jambu, sabe?
Isso. Aí a pessoa, nossa, mas se eu não gostar de nada, tudo bem, você vai ter uma massa também. Então, Claro, isso é legal. Aí, a gente, por exemplo, na praia, a gente faz a piracaia, que é uma forma tradicional que eles têm de assar o peixe, que é num buraco. E a gente faz uma ambientação super bacana para essa piracaia, que é tipo assim, é o nosso ponto alto, altíssimo, assim, sabe? A Casey fala, ela fala, gente, tem muita gente que chora na hora que chega no piracaia. Porque, de fato, assim, é uma ambientação. Mas E uma coisa muito interessante é o seguinte: não pega celular em vários lugares. Tanto no Tapajós, como no Rio Negro, né? Vários lugares da Amazônia. E isso, para nós, é uma vantagem incrível, porque as pessoas, elas mergulham de cabeça quando não tem o celular. Não estou falando mal do celular, tá? Eu vou aproveitar o gancho, porque já comentar, que é uma das dúvidas que a gente sempre, né, recebe. Tem Wi-Fi a bordo? Não tem. Não tem. Não tem. A gente. Está comentando, em alguns trechos da navegação não tem sinal de celular, tá? E é assim, faz parte da experiência também. Então, realmente. Mas muda demais. Muda. Se o passageiro está buscando uma embarcação com conexão Wi-Fi, não vai ter. Não vai ter. Não tem televisão. Não vai ter conexão, ponto, tá? Mas até aproveitando esse gancho. Só voltando aqui para a gastronomia, pouco a gente falando do que a gente consegue oferecer, durante a navegação, toda a alimentação está incluída. Tá? Pessoal, toda, a gente vai ter café da manhã, almoço, jantares, snack da tarde, isso tudo vai estar incluído, inclusive as bebidas, tá? Então, aqui a gente vai ter água, sucos naturais, refrigerantes, cerveja nacional, caipirinha, isso tudo já está incluído, tá bom? Essa que é a nossa querida e famosa Casey, chegamos na foto da Casey, a Casey que é uma direito, esquerdo, a Casey, ela é nossa anfitriã a bordo, além de várias outras, né, funções importantíssimas que ela tem dentro da Turismo Consciente, mas a Casey realmente acho que é a cara, né, da nossa eu falo bastante dela, porque ela é uma pessoa que representa bastante, né, lá, ela está à frente de vários movimentos, tudo, mas a Casey, tem várias pessoas da família dela também estão com a gente, né, primo, pai, ela é da família de lá, então, assim, toda... A Casey é uma enciclopédia ali também, para quem está navegando, ela conta história, ela fala das comunidades, antes da navegação, a Casey que apresenta também ali o roteiro, então ela vai falar bastante, vai passar bastante informação para quem está a bordo. Mostrando aqui um pouquinho do que a gente vai ter a bordo, né? Se você quiser, eu vou passando os slides. Café da manhã... porque eu acho que eu me perdi aqui dos slides. Então, café da manhã é sempre... Ele é bem farto, assim mesmo, porque é bolo, pão, tudo. Aí tem tapioca, tem ovo que sai na hora, tudo. Tudo na Amazônia, a gente tem um... Sim. A gente acorda cedo. As coisas acontecem cedo. Então, uma questão dessa coisa da vida a bordo é o seguinte: geralmente, nossos roteiros acontecem durante a manhã, a gente faz alguma atividade, passeio, e durante a tarde, geralmente, o pessoal fica mais à vontade, aí, às vezes, no fim da tarde, a gente promove alguma coisa. O que acontece? Na Amazônia, o que é importante? É importante você fazer tal passeio, é importante você conhecer tal coisa, é importante você ir de acordo com a natureza mesmo, sabe? Em questão de calor, em questão de chuva. Então, a gente tem que iniciar cedo, porque é mais fresco e é muito mais legal as coisas cedo, sabe? A luz é mais bonita, tudo é mais bonito, tem mais bicho, tudo. Na hora do almoço, é uma hora que o pessoal está tomando drink, faz aperitivo, aí almoça, descansa depois do almoço, sabe? Lá que a gente trabalha, lá, às vezes, é difícil tirar as pessoas da água, às vezes, sabe? Para ir para o próximo lugar. Sabe? Às vezes a gente fala assim, nossa... Quando a gente vê, assim, as paradas, a gente tem também... Desculpa, vou te cortar. A gente tem o serviço de praia também durante o dia, né? Porque, geralmente, na navegação de 4 dias, a gente vai ver o roteiro agora, já estamos chegando nesse slide, mas a gente tem as atividades na parte da manhã
E durante a tarde a gente tem tempo livre, e aí geralmente vem o tempo livre na praia, né? A gente para numa praia belíssima, com serviço de praia, e aí vai ter petiscagem, né? A Turismo Consciente vai montar aí toda a estrutura de praia. Aqui, bom, essa é uma das paradas, assim, e são várias, e cada uma praia mais linda que a outra. E a grande vantagem é que geralmente a gente chega e não tem mais ninguém, né, pô? Assim, não tem. É bem exclusivo, exato. Mesmo se a gente costuma respeitar as embarcações que estão na região. São embarcações que estão buscando esse espaço mais exclusivo. Então, é difícil alguém parar do lado. Então, existe um código ali, né? Onde se um está parado ali, outro para ali. Existe esse código. Vai ter um turismo de massa aqui. Então, a embarcação vai chegar, não tem barraca, não tem... Também, a outra dúvida que eu sempre recebo. Não tem barraca, tá? Não tem vendedor, não tem ambulância, não tem nada disso. Então, assim, são praias completamente desertas, então a sensação é de a gente estar chegando na nossa própria praia, quase, né? Então, aí o barco para muito próximo, e a gente faz todo esse serviço, né, de praia, aí, bom, os drinks, a petiscagem, eu coloquei aqui algumas fotos para deixar o pessoal com água na boca também. Como a Fuca estava comentando, tudo super local, tudo preparado a bordo, extremamente fresquinho, tá? E aí a gente vai ter também esse equipamento para fazer essa montagem na praia. Tem guarda-sol, tem cadeira, tem as cangas, as esteiras, as almofadas que a gente coloca ali, né, Fuca? E aí é o que ela está colocando, o pessoal não sai da água. Então, realmente, o Tapajós é uma delícia, temperatura deliciosa. Então, faz parte também dessas paradas. Eu vou continuar passando aqui, porque eu estou vendo que o tempo já... Exato, acabei de ver que o horário, até fiquei quieta de você. Então, vamos continuar. As nossas embarcações, realmente, tanto o Velho Amazon quanto o Dolphin, eles têm esses diferentes espaços, né? Então, de novo, isso permite aí um pouco mais de privacidade para cada um dos hóspedes, tá? Seja nos espaços fechados ou nos espaços abertos, tá? Agora, falando um pouquinho das atividades. De novo, os encontros, né, amazônicos. A Casey, como a gente estava comentando, a Casey, que é a nossa anfitriã, a cada vez antes de sair, ela vai explicar, ela vai passar todo o roteiro com os passageiros a bordo, ela vai passar as medidas de segurança também, e ela vai explicar por onde a gente vai navegar, tá bom? A gente vai mostrar aqui para vocês também o exemplo do roteiro. Então, isso inclui, claro, interação com as comunidades caboclas, indígenas, enfim, diversas comunidades. Aqui a gente vai mostrar algumas fotos das atividades que a gente faz a bordo do roteiro do Belle Amazon, que é o roteiro de 4 dias e 3 noites, tá? Então, a gente vai fazer uma atividade com a comunidade de Urucureá, que trabalha a palha natural, eles fazem a coloração dessa palha natural, né, de Tucumã, exato. E fazem... Paulinha, deixa eu só falar uma coisa, talvez ajude para fazer coisa dos passeios. Cada comunidade, ela tem naturalmente algum tipo de atividade específica, né? Então, tem comunidade que tem uma casa de farinha. Todas têm casa de farinha? Todas têm casa de farinha. Só que essa comunidade, ela tem a casa de farinha que trabalha mais gente, que vende a farinha para o outro. Aí, por exemplo, tem a palha de Tucumã, né? Faz o artesanato. Os outros não fazem? Todos fazem também. Só que essa realmente desenvolveu. Então, o que é importante mesmo é porque é uma atividade que eles já fazem naturalmente, só que essa atividade foi desenvolvida para receber as pessoas. Sabe? Que aí tem uma questão da assembleia, quem que vai pagar, quanto que vai pagar, porque a gente não entrar lá na comunidade e falar assim, a gente colabora porque a gente gastou para o artesanato. Não é isso. Realmente são pessoas receptivas, ó. Com certeza. Então, tem uma que é a trilha, tem outra que é pescaria, tem outro que é artesanato, tem outro que é casa de farinha. Então, são atividades realmente do dia a dia, do cotidiano, onde eles têm, cada comunidade tem um perfil que faz com mais habilidade, vamos dizer. Exato. Não, essa aqui realmente, a comunidade do Urucureá, que é a do primeiro dia, né, é super bacana, e assim, artesanatos maravilhosos. A gente visita também uma fazenda de Vitória Régia, que essa foi, para mim, pessoalmente, foi uma grande descoberta quando eu fiz.
Vitória Régia, que é comestível, né? Então, a gente vai fazer ali... Ver a foto dá para entender, ela faz vários pratos, né? Ela desenvolveu vários pratos, a parte da Vitória Régia. Eles fazem ali uma degustação, né, para os passageiros, e assim, a Vitória Régia preparada de diferentes formas, e é super interessante, além de ser gostoso, foi uma grande surpresa também. Muito bom, e a gente vai fazer também a descoberta, né, da mata, a gente vai ter um dia de passeio de trilha, tá? E também a gente vai ver os igarapés, a gente vai poder mergulhar, visita com guia, então a gente vai ter observação de fauna, flora, né? Esse passeio aí é bem bacana, super legal. E a gente também vai fazer a visita a uma casa de farinha, como a Fofa estava comentando, vamos ver todo o processo de como fazer a farinha de mandioca, né? A gente vai na roça, né, Fofa, ver ali e todos mandioca. Os produtos, né? Porque da mandioca sai tucupi, sai a goma, da tapioca, sai o biju e sai a farinha. Exato, é uma atividade bem bacana, essa daí. A gente vê todo o processo, é uma atividade super legal, super bacana, então isso também está incluído no roteiro do Belle Amazon, de 4 dias, 3 noites, né? Temos aí, quando, né, a gente dá sorte, porque geralmente é sempre de ver um boto, 1 ou 2 ou 3, né, de ver o boto. Isso também a gente consegue observar aí durante a navegação. O boto é engraçado, que começa a viagem, aparece o primeiro boto, todo mundo, olha o boto, olha o boto, olha o boto. No final, tá conversando, você, o que foi? Não, o boto ali. As pessoas vão acostumando com o boto, né? Mas do começo, assim, ele, nossa, brilha. É muito legal. É lindo, é lindo. E agora, falando um pouquinho das nossas experiências, vamos lá. Agora vamos falar desse famoso roteiro do Belle Amazon, para quem não conhece ainda, que é um roteiro de 4 dias e 3 noites, tá? Aqui, realmente, a bordo do Belle, eu já vou passar para o mapinha, para vocês verem qual que é o nosso roteiro, né? Então, a gente vai sair, número 1, de Alter do Chão, aqui eu vou até colocar o óculos. Número 1, Alter do Chão, tá? A nossa navegação, ela sai de Alter e ela volta para Alter. Então, saímos de Alter do Chão no primeiro dia, me corrija se eu estiver errado, tá, Fô? Eu tô lembrando. Vamos lá. E aí a gente vai primeira parada, comunidade de Urucureá, onde a gente vai ver essa comunidade que faz a coloração da palha de Tucumã e os diversos artesanatos, etc. Depois, no dia 3, a gente já segue para o canal, no mesmo dia, desculpa, a gente segue para o canal do Jari, onde ali a gente já vai passar a noite, certo? À noite a gente já fica por ali. Aqui, na verdade, eu passo a noite em outro lugar, porque às vezes tem mosquito. O canal do Jari, o que acontece? Ele é um braço do Rio Amazonas. Isso. Então, nessa região, a gente sai do Rio Tapajós, na Alter do Chão, aí o Arapiuns, que é onde está o Urucuriá, é um outro rio. E aí, no Jari, tem o Amazonas. Então, eu encontro desses rios, e a gente encontra lá um ecossistema diferente, sabe? Mais rico, por conta do Rio Amazonas, que tem mais nutrientes e tudo. Então, aqui é um lugar legal de fazer avistamento de aves, de ver essa parte da observação do meio ambiente. Inclusive, lá, continua. Não, mas por isso que é legal ver isso é legal ver ou cedo ou no fim do dia, porque aqui é um dormitório de pássaros, né? Isso. O bacana é que o Belle, ele tem um holofote, um mega holofote, então a gente consegue ali, né? Geralmente o Gil, ele vai colocando esse holofote ali na beira do rio, então a gente consegue, às vezes, ver alguns animais, é bem bacana. Depois a gente segue do canal do Jari, a gente vai para ali o número 4, onde a gente vai fazer a trilha na floresta, tá? Isso aí, para vocês verem que a gente já desce bastante aqui, e depois a gente volta subindo para o número 5, onde a gente vai fazer a visita à Casa de Farinha, tá bom? Essa atividade, e no dia seguinte já voltando para Alter do Chão, ok? Então, esses são os pontos principais de parada, só para vocês terem uma noção mais clara do roteiro. Mas no primeiro dia, então aqui a gente tem o roteiro, então a gente vai fazer essa visita, né, à comunidade, vamos ali depois, sempre depois da visita, almoço, tempo livre, tá? A gente não tem visita prevista de manhã e à tarde, né? Queira ou não, é um roteiro bem... Até porque fica muito... não é agradável. Só para entender essa coisa da relação com a comunidade, que eu acho que realmente é diferenciado,
Por exemplo, nesse lugar, quando a gente faz urucuriá pela manhã, o passeio artesanato, o almoço, por exemplo, acontece no quintal do seu Zé, que é onde a gente para o barco, que a gente tem um acordo com ele, sabe? De poder parar lá, que é um lugar super gostoso, é abrigado, e as pessoas adoram aquela parte que é uma praia, quando tem praia, quando não tem praia, ele faz uma entrada assim, que eu não estou lembrando como é que é o nome, enfim, é um lugar muito interessante que a gente tem quem cuide desse lugar, que é o dono dessa terra, mas tem esse acordo. Tem muita gente, às vezes, que para e dá muito problema quando você... Exato. E aí segue para o Jari, e do Jari a gente já vai subir, aqui é o contrário, a gente vai subir o Arapiuns até o Atodi, que é uma comunidade que trabalha que tem as trilhas. Que tem as trilhas. Aqui a gente já está nas águas do Arapiuns, né? A gente vai fazer, então, essa trilha, que não é uma trilha pesada, inclusive temos duas opções, importante frisar isso também. Tem a versão mais curta e a versão mais pesada, tá? Dessa trilha, sempre com guia, independentemente do que escolherem. No final do dia, aí, a gente vai ter o banho no final da trilha, a gente vai ter o banho, né, no Igarapé, e depois aí um pouquinho de praia, a gente vai ter também com a navegação. No terceiro dia, fazemos atividade na Casa de Farinha, tá? Depois continuamos com mais uma outra praia, na beira do Arapiuns, e aí à noite a gente vai ter a famosa Piracaia, que a pouco explicou no início aí do nosso treinamento, tá? Que é uma super experiência com aí 2 noites de carimbó, a nossa festa de despedida. No quarto dia, a gente amanhece em Alter do Chão, e aí é tempo livre para quem quiser visitar o vilarejo de Alter, né, quer fazer algumas compras ali nas lojinhas, tal, visitar um pouquinho, então tem esse tempo livre, tá bom? Só é importante para vocês saberem, para a gente saberem também. Embarque, tá? O embarque ele está liberado a partir das 8 da manhã, pouco. Sim. Certo? A gente faz. Na verdade, a gente não, quando sai da regular, a gente tem que sair, porque a gente não consegue cumprir a programação. Então, então a gente sai cedo, a partir das 8, mas tem que sair até 9h30, assim. E até porque, assim, é legal a navegação, é uma delícia, tem hora boa para navegar, tem hora que não é tão legal navegar, e essa coisa de você conseguir amanhecer num lugar, a gente às vezes amanhece, a pessoa amanhece, abre a janela e fala, nossa, acredito, olha que coisa linda. Aí no outro dia amanhece num outro lugar, você fala assim, gente, como assim? E o lugar de dia e de noite é totalmente diferente, então a gente chega à noite, tem muitas vezes a gente desce para a praia, aí fica lá, conversa, uma turma vai para cima, outra turma vai lá na praia, sabe? Aí quando amanhece, você, mas aqui que a gente estava ontem à noite, é aqui que a gente estava ontem à noite. Então, o que a gente recomenda é que o passageiro chegue na véspera, tá, do embarque, então, assim, já durma em Alter do Chão, aí a Turismo Consciente consegue também assessorar vocês nessa questão da hospedagem, tem as parcerias com os hotéis, né, locais. Então, tentem chegar na véspera para já poder embarcar tranquilamente no dia seguinte, tá? Para sair para o primeiro dia. E se não der, também dependendo da cidade, né, de onde o passageiro está vindo, é possível também chegar no próprio dia de manhã, tá? Sim. Agora, vamos passar para o calendário. Só rapidinho, no último dia, a gente, os voos são, pelo menos os voos à tarde. Então, a gente, meio-dia, a gente está lá em Alter. A gente tenta que a pessoa fique pelo menos até às 6, tudo. Mas se precisa embarcar às 3 da tarde, a gente já não leva uma lancha, a gente está próximo a Alter. Isso, verdade. Agora, falando do nosso calendário, tá? O calendário para esse ano, obviamente, sofreu algumas alterações. Então, as datas para 2020 são essas, ok? A gente vai ter a saída, as datas previstas, né, Fofo? A gente tem todo interesse, vontade que aconteça essas saídas, mas, claro, a gente está suspenso, as atividades de turismo lá no norte, e assim que poder voltar, a gente quer cumprir essas saídas que já estão marcadas, né? Mas é isso. Agora, em 2021 também, se tomara, com certeza 2021 aconteça.
Se alguém comprar agora para 2020, eu tenho interesse agora em outubro. Se não sair a saída de outubro, a pessoa pode sair das saídas que acontecerão em 2021, tá? A gente está seguindo a regra tarifária da normativa, de poder ficar pelo menos 12 meses para poder fazer essa saída, ou se não ficar com o crédito. Exato. Com crédito, se não tiver saída, a gente consegue desenvolver uma saída exclusiva, pequenininha, num barquinho, mas que cumpra o mesmo roteiro da saída regular. Exato. Enfim, estamos na pista. Acho que o importante para os agentes é saber, assim, que realmente existe essa possibilidade do crédito, tá? Resumindo, está todo mundo na mesma situação, né? Não tem como a gente garantir que sai ou não, mas comprando agora tem essa possibilidade do crédito, sim. Então, temos aqui as datas de 2020, setembro, outubro, novembro, ok? Para 2021, aqui já segue o calendário, 2021, temos uma saída especial a de janeiro de 6 dias, ou seja, a programação vai ser mais longa, e a saída de junho de 5 dias, ok? Aí a tarifa vai ser outra, a gente passa aqui para vocês agora o valor do roteiro de 4 dias e 3 noites do Belly, tá? Que é esse aqui, então, base single, R$ 7.600, e base duplo, R$ 6.900. Para saídas de 5 dias, 6 dias, aí a gente entra em contato depois comigo, com a Fofa, a gente passa para vocês, para não estender muito aqui no treinamento. O que está incluído, o que não está incluído, basicamente o que não está incluído são, obviamente, passagens aéreas, acomodação de véspera, né, pré-navegação ou pós-navegação, né, mas basicamente é isso. Aqui a gente coloca realmente de novo toda a alimentação, as bebidas, isso tudo a gente já tá dentro, ok? E agora falando aqui também de fretamento. Sim, as embarcações podem ser fretadas, tá? A gente trabalha bastante com isso. A TT, inclusive, faz, né, Fofa? A gente tem muito fretamento. Como o barco não é tão grande, a gente consegue trabalhar o fretamento. Às vezes a gente tem uma família de 6, 7 pessoas e não tem saída na data que a família quer. O fretamento é super viável. A gente trabalha com o regular de 4 dias, também com de 5 e de 6, a montar o fretamento. E, assim, vale super a pena. Vale muito a pena. Para festa de aniversário, para encontro de amigos. Tem muita solicitação e, assim, datas, por exemplo, Réveillon, dá para fretar, pessoal? Dá para fretar, mas, assim, o pedido e a confirmação chega praticamente com um ano de antecedência. Então, quem tiver interesse, corre, porque todo ano é a mesma corrida, né, Fofa? Mas a gente trabalha, sim, seja para fretamento, grupos de lazer, amigos, famílias, e também para grupos de incentivo, tá? Então, sim, a gente vai adaptar, pode adaptar a alimentação. A gente teve aqui um questionamento, inclusive, a Fernanda me mandou uma pergunta, se ao invés de servir um jantar em formato buffet, Fofa, no caso do fretamento, se pode ter alguma coisa à la carte, por exemplo. Sim. Bom, fretamento tem mais possibilidade de personalização. Sim, principalmente no cardápio. O cardápio a gente tem muita, por exemplo, tem viagem que é fretamento de grupo de yoga. Então, é uma alimentação mais vegana, natural, vegetariana, pelo menos. Essa questão do à la carte, por exemplo, né? A gente já fez casamento. Mais de um, né? Claro. Em casamento sempre tem porque o mesmo barco ele tem que te dar uma estrutura de fazer um jantar super bacana de uma comemoração e também um churrasco no outro dia à tarde, sabe? Então, como é fretamento, a gente tem essas opções de outras atividades, a gente tem uma equipe de apoio. Aí a gente tem os produtores que vão antes, montam as coisas, voltam de lancha, tem galera que toca, tem gente que dá oficina, massagem, enfim. Exato, a gente consegue montar, fazer muita coisa, né, nessa personalização aí da viagem. E aí, falando de datas especiais, temos, claro, o Festival de Parintins, para quem não conhece, vá, porque o Festival de Parintins é maravilhoso e a gente consegue também montar um roteiro personalizado, né? Esse ano a gente teria com cliente
Tá esperando o que vai para o ano que vem. E Parintins é legal, porque assim, ele tá no meio. Parintins é exatamente o mesmo caminho entre Santarém e Manaus. Exato, exato. Então aí tem que ter uma navegação mais longa, claro, a gente não está falando de um roteiro de 4 dias, né? Estamos falando de praticamente o dobro. Temos também Réveillon, como eu estava comentando, aí dá para fretar, mas com bastante antecedência. E também Carnaval, mas aí Carnaval, no caso, do ano que vem, né? 11 e 16 de fevereiro, mas também a gente trabalha com fretamento, ok? E agora, para fechar, a gente explica bastante, mas é muita coisa para falar. Nossa, desculpa, eu falo demais. Agora, Paula, vamos arrumar uma foto melhor da próxima, né? É difícil, vamos mudar nossas fotos. Nossa, gente, olha a minha foto. É difícil falar do destino e dos produtos, assim, realmente em uma hora, mas vamos deixar aqui agora os nossos contatos. De novo, pessoal, quem tiver mais perguntas sobre aí como vai ser a navegação a partir de agora, questões de alteração de data, reembolso, crédito, etc. A gente fala disso tudo pessoalmente com vocês, tá? Vai ser mais fácil. Então, entre em contato ou comigo, ou com a Fofa, ou com o Juliano, para quem não conhece também, que é do operacional da Turismo Consciente, tá bom? Só para lembrar que a Casey, que é a nossa anfitriã a bordo, e o Gil, a gente não vai passar os contatos, porque o contato aí vai ficar, no caso, centralizado conosco, mas, enfim, são eles realmente que vão estar aí atendendo localmente os passageiros de vocês, tá bom? Principalmente o Ju, né? O Juliano que é o cara. O Juliano atende bastante, faz bastante operação e atendimento, enfim, o Ju é... Deixa eu ver aqui, antes da gente encerrar, se eu tenho só mais alguma pergunta a qual a gente consegue responder. Quantos dias de roteiro a gente já passou? Sobre jantar a gente já falou, né? Das questões as novas normas aí de segurança e higiene, a gente já falou disso também. Enfim, pessoal, quem tiver mais dúvidas, manda e-mail ou entre em contato conosco, tá? A gente vai ter que encerrar 11h20, fofa. Eu prometo que eu não vou falar tanto na próxima. Ai. Pessoal, muito obrigada para quem esteve conosco até o final. E vamos vender a Amazônia, porque realmente é um destino que o brasileiro precisa, sim, conhecer. Está passando da hora da gente valorizar cada vez mais, né, esse destino. É bem legal, diferenciado, é interessante. Tá, joia. Obrigada, Fofa, pela sua participação, por ter... Eu que agradeço aí a oportunidade. Conteúdo, e vamos continuar tocando. Tá bom? Vamos. Pessoal, obrigada. Um abraço a todos. Tchau, obrigada, gente. Tchau, Fofa. Tchau.